de Neemias é muito, mas muito edificante. Quando se fala também em reconstruir os muros de Jerusalém. E o que é muro? Muro nós entendemos que é uma barreira de proteção para proteger uma cidade, para proteger um país. Como existe em alguns países ainda, existe muros que protegem cidade, que protegem países. De quê? Protege dos inimigos. O hino foi cantado aqui que agora é só vitória. E na vida do crente às vezes não só é só vitória. Na vida do crente também tem muita luta. É ou não é? Quem é que não luta aqui, irmãos? Quem é que... Quando eu lembro da nossa irmã Jaguaciara, que eu sei que ela acorda todo dia cedo para ir à luta, para ir correr atrás dos objetivos dela, da responsabilidade dela. Eu sei que não é fácil. Todos nós temos nossas batalhas a ser travadas. Nossa irmã Ilma, coitada, eu vejo ela indo trabalhar e quando volta a igreja já está fechada. É assim ou não é, irmã Ilma? Mas eu oro para que Deus venha mudar esse horário de trabalho seu. Que Ele venha lhe dar um trabalho digno para que você possa granjear recursos para a sua vida e também possa estar cultuando ao Senhor. Todos nós temos nossas batalhas, irmãos. Todos nós. Quem nunca sofreu na vida? Estou falando aqui em igreja, obra, reino, família. O labor do dia a dia, todos nós sofremos. E a história de Neemias, quem conta ela é ele próprio. É ele mesmo que conta a história. E ele começa contando a história, olha para cá que aqui vai ser rápido, nós temos ainda a Santa Ceia. Neemias, ele começa a relatar que ele está em Suzã. Ele está na fortaleza. Ele está servindo como copeiro do rei Artaxerxes. Suzã, irmãos, naqueles tempos, era a maior fortaleza que existia na terra. Neemias estava em um lugar de conforto. Neemias estava servindo ao rei. Quem era Neemias para o rei? Era uma pessoa confiável, é uma pessoa de confiança, porque o copeiro, ele leva a fama de que ele prova a comida, prova a bebida, antes que chegue até o rei. Então Neemias estava de boa. E de repente, ele narrando a sua história, ele disse que estava... E de repente chega seu irmão, e chega algumas pessoas de Jerusalém. E ele vai procurar saber como está Jerusalém. Quem era Jerusalém, irmãos? Jerusalém era um local que toda a terra, entendia que Jerusalém era um lugar, como se fosse o lugar santo, o povo santo. Sabe, a religiosidade estava onde? Em Jerusalém, porque Jerusalém era um lugar que tinha templos, que adorava ao Deus vivo, ao Deus invisível, mas um Deus poderoso, que tinha dado vitória a Davi, que tinha dado vitória a Salomão, que tinha dado vitória a todos os reis. E ele pergunta, como é que está Jerusalém? E o seu irmão lamentando e chorando, disse, meu irmão, nada está bem. Os muros estão todos destruídos. E as suas portas estão queimadas a fogo. Está uma total miséria Jerusalém. Irmãos, como foi o comportamento de Neemias? A Bíblia diz que ele se jogou, sentou. E ele começou a chorar e se lamentou por alguns dias. E alguns dias ele orou ao Senhor, jejuou ao Senhor em prol de Jerusalém. Quem estava em Jerusalém era quem? O povo de Deus, os judeus. Mas eu posso perguntar, presbítero Alves, ficou alguém lá de Neemias? Família de Neemias? A Bíblia não dá respaldo que ficou ninguém lá. Quem veio de lá foi seu irmão e algumas pessoas. Eu sei que para alguns crente que não está nem aí para ninguém, ele poderia pensar assim,
Meus pais já morreram. Meu irmão já veio para cá. Deixa a ruína para o lado de lá. Eu estou em um lugar bom, de conforto, sou copeiro do rei. Para que eu vou entrar em alguma briga? E aqui nesta noite eu quero estar falando um pouco daquilo que está faltando na igreja. Daquilo que tinha no coração de Neemias, mas que está faltando hoje no meio da igreja. Quantos são servos de Deus aqui? Maravilha. E o princípio para a pessoa entender que é servo de Deus, ele entende que ele não está mais aqui para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade de Deus, ok? A pastora leu uma passagem aí, que Paulo disse, eu não vivo mais em, mas não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não vivo mais por mim, mas vivo na minha carne, pela fé em Cristo. Parece que eu estou vendo uma declaração de Paulo dizendo o seguinte: aquele homem genioso, aquele homem difícil, aquele homem ruim, perseguidor, já não existe mais. Hoje eu sou um homem espiritual. Parece que eu estou vendo Paulo falando nesse versículo dessa forma quando a pastora leu. E o servo de Deus, ele não pensa em si, ele não pensa só nos seus, ele pensa em Deus. Como é que Deus quer que ele se posicione? Deixa eu falar para os irmãos aqui. O que é, pastor, então, que está faltando nas igrejas, no nosso cotidiano, nas nossas vidas? Vou chegar lá. Eu falei a semana retrasada, falei aqui que nós somos tricotômicos. Nós se dividimos em corpo, alma e espírito. Eu falei que o nosso corpo vai além do que os nossos olhos mostram. E o nosso corpo se relaciona, estou falando nosso corpo carne, físico, ele se correlaciona com este mundo, vendo, falando, ouvindo, pelo olfato também, pelo paladar, pelas palavras. Tudo isso aqui é o que o nosso corpo se relaciona com este mundo, porque nós somos carne. Mas também além da carne existe a alma. E a alma é o centro das nossas emoções. E quando ficamos tristes, é a nossa alma. Quando ficamos alegres, é a nossa alma. Quando se conscientizamos das coisas, é a nossa alma. E também tem a parte mais profunda do ser humano, que é o espírito do homem. O espírito do homem é ele que faz a conexão com o espírito de Deus. Não foi assim que Nicodemos foi se encontrar com Jesus e perguntando para Jesus: como é, Jesus, que eu tenho que... E Jesus: você tem que nascer de novo. E Nicodemos, na sua ignorância: por acaso eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus explica para ele miúdo: não, Nicodemos, o que é da carne é da carne, o que é do espírito é do espírito. É necessário que você nasça na água e no espírito. É o nosso espírito, irmãos, que faz conexão com o nosso Deus. Não existe outro modo, é pelo nosso espírito. Eu quero que você compreenda o que Deus quer falar com você nesta noite. A nossa vida, irmãos, ela não está apenas associada àquilo que a gente vê, segundo as nossas expectativas. Nós temos alma, nós temos espírito, e nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos entender que nós somos tricotômicos. Nós temos um Deus que nós precisamos servir a Ele. Na nossa carne, na nossa alma e no nosso espírito. Tem muitas pessoas ignorantes que acham que adorar a Deus é apenas vir aqui, levantar a mão, dar glória a Ele e acabou. Servir a Deus vai além disso tudo, irmãos. E aqui para vocês, a consciência faz parte da alma.
É bom todos nós se conscientizarmos que nós temos que agradar ao nosso Deus, tanto na carne, como na alma e como no espírito. Voltando para Neemias, para você entender. Como eu falei, Neemias, ele tinha tudo, pastor Péricles, para não voltar a Jerusalém. Para deixar lá para quem era responsável. Eu sei que quando Neemias recebe a notícia, ele senta, chora, lamenta, ora e fica dias atribulado. Mas o que é que Neemias tem que a igreja hoje não tem? É empatia. Os crentes precisam ter mais empatia. Os crentes precisam ser sensíveis. E o que é empatia, pastor? É simples. É a capacidade psicológica de você se colocar no lugar do outro. É você se doer pelo outro. É você chorar pelo outro. Não é à toa que a Bíblia diz: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Isso é empatia. Está faltando na igreja hoje essa sensibilidade de nós se condoer pelo próximo. E parece que eu vejo Neemias, o espírito dele, a alma dele, o corpo dele, enchendo de empatia por Jerusalém, diante daquela notícia que ele recebe. A Bíblia diz que ele fala: e eu fui servir ao meu rei. E quando fui servir ao meu rei viu que eu estava triste. E ele perguntou: por que está triste? E eu respondi: como é que eu não poderia estar triste? Se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está destruídos os muros e as portas estão queimadas a fogo. Embora, irmãos, o problema não era apenas o muro e nem tampouco as portas, mas o povo de Deus estava cativo, o povo de Deus estava disperso. Você sabe o que foi que Neemias fez? Neemias, ele não sensibilizou apenas, porque a gente pode receber uma notícia triste, chorar, se colocar na condição de tristeza. Mas sabe o que é que me alegra? É que quando Neemias sente esse momento de tristeza, sente esta empatia, Neemias tem um desejo, e ele apresenta ao seu rei esse desejo. O meu desejo, rei, é que se eu te agrado, e se for da tua vontade, me envia, para que eu possa ajudar, para reconstruir os muros. E vai uma pergunta para vocês aqui nesta noite. Eu falei no início que muro significa barreira de proteção. Vamos levar para o mundo espiritual? Como é que está a barreira de proteção da sua alma? Como é que está a barreira de proteção do seu espírito? Como é que está a barreira de proteção da sua vida, da sua família? Eu poderia, irmãos, falar muitas coisas aqui sobre Neemias, mas o Espírito de Deus quer bater forte nesta noite sobre a empatia que Neemias teve. A Bíblia diz que Neemias: Senhor, me dá carta para me passar por alguns reis, porque para ir para Jerusalém não era apenas um caminho reto, tinha que passar por povos. E o rei lhe dá carta, o rei lhe coloca à disposição homens, exército, e vai Neemias para Jerusalém reconstruir os muros. A Bíblia diz que quando Neemias ele chega em Jerusalém, ele não anuncia nada para ninguém, ele não propaga nada para ninguém, ele não faz um marketing nenhum, ele não coloca no Instagram, no Facebook, no YouTube, ele não faz uma live, ele não coloca no story. Ele próprio conta a história dele dizendo: eu não falei nada para ninguém.
Mas depois de alguns dias lá, eu reuni com alguns homens e fui fazer uma avaliação como estava o muro de Jerusalém. A preocupação de Neemias aqui, irmãos, não era com o muro. A preocupação de Neemias aqui era como estava Jerusalém, o povo de Jerusalém. Deixa eu falar para os irmãos, se você não entendeu, entenda. Uma cidade não pode estar boa se o muro está caído. Uma nação não pode estar boa se o muro está caído. E Neemias percebeu que para Jerusalém estar bem, o muro tinha que ser reconstruído. E ele levanta e vai procurar ver como estão os muros. Ele vai identificar onde estão os problemas. Parece que eu vejo se alguém me chamar para... Pastor, vamos lá em casa que eu tenho que fazer uma reforma. E eu quero que o senhor dê uma olhada lá. Lógico que eu tenho que ir. Para ver o que tem que fazer. Se tem que tirar algum reboco. Se tem que acertar alguma coisa. Se o piso está nivelado, né, irmão Judásio? Se está tudo ok, o que é que precisa? Primeiro eu vou ver. Para depois se dar um orçamento. Foi o que Neemias fez, irmãos. Pegou a noite, foi junto com alguns homens e foi ver o que precisava. E aqui eu chamo a atenção da igreja para a seguinte questão. Você só pode colocar o teu muro de pé se primeiro você fazer uma autoanálise. Como está o teu muro? Como está a tua vida espiritual? Como é que está a tua vida espiritual? Está ok? Ou está mais para baixo do que para cima? Tem gente que não está nem aí. Como é que está a minha vida espiritual? Não está nem aí. Não é à toa que a Bíblia diz que aqueles que se inclinam para a carne, aqueles que são da carne se inclinam para as coisas que são da carne. Mas os que são espirituais se inclinam para as coisas espirituais. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação para o espírito é vida e paz. O que eu vejo é muitos crentes preocupados com reteté, com pula-pula, com disse-me-disse, estão despreocupados com a sua vida espiritual. O crente espiritual, irmãos, ele tem empatia. E aqui já vai o primeiro ponto, porque existe muitas pessoas dentro da igreja que não têm empatia. Porque deixaram de ser espirituais. A pessoa espiritual, Léo, ele vai pensar o seguinte: eu sou servo de Deus, eu procuro ver as coisas de Deus. Então quem sempre se preocupa com as coisas de Deus, se preocupa com o próximo. E eu vou falar para vocês, irmãos, todos aqueles que fazem a obra de Deus, sempre tem pessoas contra. Sempre tem levante. Sempre tem aqueles que se levantam com fúria, porque queria estar no lugar, queria fazer, mas não tem oportunidade para fazer. O que é que faz? Começa a atacar. E eu vou dizer para os irmãos aqui, que Neemias não relatou nada para ninguém. Depois que ele viu tudo, aí ele convocou o povo. Quando ele convocou os magistrados, os sacerdotes, os levitas, quem era e quem não era de direito, quem morava em Jerusalém. Ele reuniu o povo e disse: a situação é o seguinte, a gente tem que parar de existir, a gente tem que parar de se comportar desse jeito, a gente precisa ter uma mudança em nossa vida e sair desta grande miséria, porque estamos como um opróbrio, nós precisamos edificar o muro. E sabe o que aconteceu? Todos aqueles que Neemias fala, a Bíblia diz que todos eles começaram a trabalhar. Começaram, irmã Rosângela, a fazer a obra. Começaram a edificar os muros. E era um jeito muito, mas muito organizado. Quem mora na terra de Valéria está responsável para reconstruir por Valéria. Quem mora em Águas Claras constrói na parte de Águas Claras. Quem mora na Palestina é responsável por construir o muro da parte da Palestina. E começaram a construir o muro. E quando começaram a construir, a Bíblia diz que Gesem, Tobias e Sabalate, eles se levantam contra Neemias.
E eu vou falar para os irmãos. Na maioria das vezes, quando se levanta contra a igreja, contra a obra, contra as pessoas que estão à frente de algum departamento, não é o lado de lá de fora, não, é o daqui de dentro. São pessoas que conhecem a Bíblia, são pessoas que servem ao mesmo Deus que você serve. É as próprias pessoas que estão do teu lado, que comungam com você, que participam da mesa do Cordeiro com você, que divide o cálice, o pão com você. É Ele mesmo que se declara seu inimigo. Por várias vezes, irmãos, várias vezes, Tobias e Sambalate se levantaram contra Neemias. Se levantaram de tal forma, olha para cá, que eles pagaram até um falso profeta para profetizar contra Neemias. E você acha o quê? Que o falso profeta não foi profetizar, não? Foi! O falso profeta chamou Neemias e disse: Neemias, vem para o meio da igreja. Nós vamos para o meio da igreja, a gente fecha a porta, porque vão tentar matar a tua vida, vão tirar a tua vida. O que foi que Neemias fez? Neemias, por acaso eu sou homem para correr disso aí, para ter medo disso? Eu sirvo a um Deus poderoso. Neemias, ele confiava em quem ele servia, irmãos. E caiu por terra. Você sabe quanto tempo levou a reconstrução dos muros? Apenas 52 dias. Jerusalém já estava com seus muros reedificados. Quando se tem empatia, quando todo mundo se reúne para fazer, está na hora, irmãos, de parar de ficar de braço cruzado e procurar fazer a obra do Senhor. Está na hora de viver na zona de conforto, a vir na igreja uma vez na semana e procurar se inteirar, sentir empatia por esta obra e fazer a obra de Deus. Estou pedindo para ninguém vir fazer minha obra aqui não, é fazer a obra de Deus, a obra do Senhor. Quantas pessoas estão tristes por aí, precisando ouvir uma palavra amiga, uma palavra de Deus, e você está preocupada estar no TikTok, estar nas redes sociais, perder seu tempo com coisas alheias desta vida. Está na hora de você desencruzar os braços e sentir empatia pelo outro. Eu vou falar para os irmãos uma coisa aqui. Eu já vi na Bíblia várias pessoas estrategistas, pessoas que faziam a obra de Deus mesmo com eficiência. Mas quando você se depara com o livro de Neemias, você vai ver que Neemias foi um cara muito estrategista em fazer a obra de Deus. Ah, pastor, não vou fazer por causa disso. Porque a gente tem essa mania de sempre colocar uma desculpa, irmãos. Nas coisas que nos favorecem, a gente acorda de madrugada, enfrenta frio, enfrenta chuva, enfrenta até se tiver chuva de canivete para fazer o nosso bel prazer. Mas quando é para as coisas de Deus, porque sempre tem uma desculpa. Já pensou se Neemias fosse botar uma desculpa? Você acha que os muros iam ser reedificados? Existe um filósofo que ele classifica as pessoas em 3 partes. E a primeira parte ele classifica a primeira parte que existe pessoas que elas esperam acontecer. Existe a segunda classe de pessoa, que é aquela classe que faz acontecer. E existe a terceira classe, que é aquela classe que se surpreende depois que as coisas acontecem. Eita, o que aconteceu? E eu encerro esta mensagem nesta noite perguntando a você: de que classe você faz parte? Vamos fazer uma reflexão nesta noite?
As pessoas são divididas aqui por esse filósofo em 3 partes. As pessoas que assistem acontecer, as pessoas que fazem acontecer e as pessoas que se surpreendem depois que acontece. Qual tipo de classe você faz parte? A número 1, a número 2 ou a número 3? Vamos lá? Vamos fazer uma autoanálise, irmãos, porque ainda dá tempo. O nosso Cristo disse: vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem que a gente não pode mais fazer nada. O dia de fazer é hoje, a hora de fazer é agora. Vai chegar um dia que você vai ser enterrado, você vai para o túmulo e não vai ter tempo de fazer mais nada. Você lembra da parábola que Jesus narrou? Que alguns mestres dizem que isso não é uma parábola. Jesus faz uma comparação, contando uma história de Lázaro e o rico. O rico, depois de estar no inferno, ele queria ouvir a palavra de Deus, ele queria que fossem pregar para a sua família, ele queria muita coisa, mas já estava em trevas.